As reformas religiosas ocorridas entre os séculos 13 e 15 na Europa medieval foram um período de significativa transformação no cenário religioso do continente, marcando o fim da Idade Média e o início de novas práticas e pensamentos que pavimentaram o caminho para a reforma protestante do século XVI. Durante o final da Idade Média, a Igreja Romana era a instituição religiosa dominante na Europa. Sua influência era vasta, tanto espiritual quanto politicamente. No entanto, diversos fatores contribuíram para a necessidade de reformas, incluindo a corrupção dentro da igreja, a venda de indulgências, o comportamento moral questionável e a crescente insatisfação popular com a discrepância entre a riqueza da igreja e a pobreza da população. Os valdenses, fundado por Pedro Valdo em Lyon no final do século XII, este movimento pregava a simplicidade apostólica e a pobreza voluntária. Os valdenses criticavam a riqueza e o poder do clero e defendiam a leitura e a interpretação pessoal da Bíblia. Suas ideias foram consideradas heréticas pela igreja e o movimento foi duramente perseguido. Os cátaros, surgido no sul da França, o catarismo promovia uma visão dualista do mundo, dividindo-o entre o bem e o mal. Eles rejeitavam a autoridade da igreja e seus sacramentos e a estrutura hierárquica. A Cruzada Albigense, ocorrida entre os anos de 1209 e 1229, foi uma campanha militar e religiosa promovida pela Igreja Católica para erradicar os cátaros, resultando em sua quase extinção. John Wycliffe e os Lollardos. No século XIV, o teólogo inglês John Wycliffe criticou a corrupção e a influência política da igreja. Ele defendia a primazia das escrituras sobre a autoridade clerical e traduziu a Bíblia para o inglês, permitindo o acesso direto dos fiéis às escrituras. Seus seguidores, os Lollardos, continuaram propagando suas ideias após a sua morte. João Hus e os Hussitas. Inspirado por Wycliffe, João Hus foi um reformador tcheco que pregava contra as indulgências e a corrupção clerical. Suas ideias ganharam popularidade na Boêmia, mas ele foi condenado como herege e queimado na fogueira em 1415. Após a sua morte, seus seguidores, os Hussitas, travaram uma série de guerras, as Guerras Hussitas, para defender as suas crenças e a sua liberdade religiosa. As reformas religiosas dos séculos 13 e 15 tiveram consequências profundas. Embora muitos desses movimentos tenham sido suprimidos pela igreja, eles plantaram as sementes para futuras reformas. A insatisfação popular com a corrupção e os abusos do clero persistiu, levando a um ambiente de contestação que culminaria na reforma protestante ocorrida no século XVI. Essas reformas iniciais fomentaram a ideia de que a fé e a prática religiosa poderiam ser diferentes das impostas pela igreja oficial. A tradução da Bíblia para línguas vernáculas e a ênfase na leitura individual das Escrituras minaram a autoridade exclusiva da igreja sobre a interpretação religiosa, incentivando um espírito de questionamento e renovação que caracterizaria os séculos subsequentes. As reformas religiosas entre os séculos 13 e 15 foram um período de turbulência e transformações que desafiaram a autoridade estabelecida pela Igreja Católica, preparando o terreno para mudanças futuras e refletindo uma busca contínua por uma fé mais autêntica e pessoal.